Quero compartilhar uma história que fez muito sentido para mim hoje de manhã, no meu papel principalmente de mãe, mas também de enquanto influenciar as pessoas que estão pertinho de mim. Por quê? Porque foi então o primeiro ano que meu filho pequeno, né, o Rômulo, de 2 anos e meio, concluiu a escola e eu estava hoje pela manhã lendo todo o parecer que a prof trouxe, né, mandou para nós. E ela foi muito feliz nas colocações dela, porque ela teve então um olhar com muito cuidado, com muito amor e muito grandioso com os pequenos avanços que ele foi tendo ao longo do tempo dentro da escola. E como todos aqueles pequenos detalhes fizeram com que ele tivesse uma experiência, né, uma jornada dentro do ambiente escolar muito rico, muito engrandecedor e principalmente de tamanho avanço. E isso se aplicou nele, então, né, que é na idade dos 2 anos e meio. E então eu me dei conta de como muitas vezes eu percebo os pequenos avanços que as pessoas acabam sofrendo no dia a dia delas, mas negligencio os meus pequenos avanços. E que é eles que ao final, então, né, de um ano, de uma jornada, de um trabalho, é que fazem a grandiosa diferença. E por que é que eu estou então falando a respeito disso? Porque hoje, no meu dia a dia em consultório, fazendo toda essa relação da pele com as emoções e linkando tudo isso, eu consigo perceber como as pessoas acabam não dando a devida importância e o valor para os detalhes. Como, por exemplo, eu não tomo água, né, ao longo do dia, eu prefiro suco e refrigerante. Não, agora eu vou me permitir a começar a tomar um copo de água quando eu acordo, porque faz bem para o intestino. Lá pelas tantas, esse pequeno estímulo de tomar água quando eu acordo faz com que o meu dia já comece diferente, o meu organismo já recebeu um estímulo diferente e então eu consigo ao longo do dia reforçar mais vezes isso, essa afinidade com água, até que chega um momento que tomar água é natural para mim e o refrigerante, o suco, eles vão começando a ser deixados de lado. E depois eu acesso então uma nova consciência de reduzir o açúcar ao longo do meu dia. Então, naturalmente, o suco, o refri, o açúcar do café, ou até mesmo aquele docinho, né, depois do almoço, tudo isso vai ficando um pouquinho de lado, ou eu faço redução de danos, aonde eu consumo no meu final de semana, mas durante a semana eu me abstenho desse prazer. E assim eu vou construindo devagar, continuamente, mas dentro daquilo que é verdadeiramente possível para mim, sem sacrificar totalmente os meus desejos, os meus anseios e quem eu sou, aquilo que me representa, de uma forma que seja leve e que principalmente eu consiga ser consistente, sustentar todo esse tipo de comportamento. Então, a minha reflexão e o meu convite de reflexão é o quê? Que a gente possa ter aquele olhar da professora, dos pequenos detalhes que ao longo da jornada, né, escolar fez com que o Rômulo tivesse um crescimento, desenvolvimento espetacular, mas que eu consiga aplicar isso no meu dia a dia e com as minhas pacientes também. E o legal disso é que automaticamente eu vou percebendo alterações no meu organismo, mudanças no meu humor, mudanças na minha libido, mudanças um pouco menos tangíveis também na forma como eu me relaciono com o filho, com o esposo, na forma como eu recebo o meu esposo quando ele chega do trabalho. E tudo isso vai reverberando para que eu também consiga ser essa profissional. E eu te convido então, né, nessa fase de final de ano, para que a gente possa refletir e elencar alguns dos hábitos que pode ser feitos de uma maneira um pouco mais estratégica. Então, eu criei uma lista de alguns hábitos que a gente possa estar fazendo alterações e fazer a transformação de hábitos daquilo que eu não quero mais levar para 2026. E então eu te convido a gente pensar em alguns hábitos que fazem a diferença para a pele, como por exemplo, eu não vou seguir fazendo isso em 2026, então eu vou dormir
removendo a maquiagem. Eu vou então cuidar da pele de maneira contínua e não apenas quando o meu problema aparece, quando apareceu a acne, quando apareceu aquela ruga ou quando já tá descamando porque tá super sensível. Eu também não vou seguir somente as tendências, né, daqueles produtos de que a blogueira utilizou ou simplesmente porque fez bem para minha amiga, porque o risco de tudo isso acontecer e dar errado, porque cada corpo é muito grande. Mas também há hábitos que a gente precisa deixar lá arquivados e não levá-los para 2026 no nosso pilar da saúde, como por exemplo, pular refeições, simplesmente comer no automático, vendo um vídeo, olhando o celular, rolando o feed. Além disso, dormir tarde, não pela necessidade, porque eu estava produzindo, estava me conectando nesse tempo, mas sim por falta, enfim, né, de elencar prioridades, por falta de organização. Ou então ignorar os sinais de cansaço do meu corpo, da minha mente, que eu simplesmente nem observo aquilo que o meu corpo está sentindo, aquilo que a minha mente está solicitando e eu vou indo no embalo. E outra coisa que a gente muitas vezes nem percebe é que a gente está constantemente num estado de alerta, o tempo todo em alerta. Isso faz com que, então, né, tudo no nosso organismo fique num formato de lutar ou fugir, e não é benéfico. Na questão emocional, então, eu quero também deixar lá de manter esses hábitos em 2026 a questão de ficar reprimindo as minhas emoções. Aquilo que as pessoas falam para mim, que eu absorvo o que realmente faz sentido, mas o que não faz sentido, que eu deixe ir, mas que não somatize no meu organismo. Eu preciso deixar também de existir no meu 2026 a comparação, de duvidar de quem eu sou, daquilo que eu venho me transformando diariamente, do meu verdadeiro valor. Eu preciso também olhar para aquilo que eu quero de verdade e não simplesmente dizer sim para tudo, para todos os convites, para tudo que realmente nem seria tão benéfico e tão construtivo assim, e depois acabar me culpando por não descansar, por não desacelerar. E isso acaba fazendo com que eu carregue responsabilidades que não são minhas e o peso vem uma hora, né? Para que então a minha mente comece o ano um pouco mais leve, a minha sugestão é que a gente não inicie o dia olhando o celular, e sim olhando o sol, olhando a natureza, olhando tudo isso que Deus criou de forma tão linda, né, e tão genuína para nós. Fazer então alguns rituais de autocuidado, então dar atenção para minha pele, passar o meu hidratante com presença, tomar um banho um pouco mais lento, à luz de velas, com uma musiquinha, né, um louvor, colocar o pé na terra, na grama, deixar então a energia ir fluindo. Mas também eu preciso prestar atenção na minha intuição, que às vezes ela vem em forma de pensamento, em forma de como as pessoas estão se comunicando comigo, né? E então cuidar desse senso que vem aqui lá no fino. Além disso, eu tenho que entender e internalizar que eu não preciso dar conta de tudo sozinha, porque eu não sou um robô. Então, isso vai fazer a diferença no meu 2026. E eu quero, então, que o teu ano de 2026 seja um ano de constância, seja um ano de presença, de respeito, para que todos os hábitos que tu resolveu deixar em 2025 e transformá-los para que 2026 seja esse ano, eles sejam realmente transformadores e que permitam que tu viva a tua melhor versão, aonde a beleza ela vai florescer de dentro de quem tu és e não simplesmente porque a beleza é um meio de mostrar aquilo que eu não estou sendo através de filtros e de maquiagem.
E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e continuar comigo aqui.